falando geograficamente aqui de uma periferia, né? Nós estamos a 8 quilômetros da Praça da Sé. Então, esse terreno ele sempre foi muito valorizado. Essa área aqui sempre valeu muito. A terra aqui sempre valeu, né? Então, nos anos 70, começo dos anos 70, Heliópolis era uma grande fazenda da família Álvares Penteado. Depois de muito tempo que a gente veio saber disso, né? Mas me instiga pensar nessa gênese, sabe? Como é que se constituiu esse lugar? Né? Então, existia um grande hospital, mas essa fazenda foi vendida no momento de crise econômica do país. O governo adquiriu essas terras, era do IAPAS, INPS, enfim, tem Petrobras uma parte, e essa terra toda era usada pela população de São Paulo como uma área de lazer. Balonismo, corrida de carro, muito futebol de várzea, muita área verde, muita água, muito próximo do Museu do Piranga, enfim, tem toda uma história aí antes de virar favela que explica muita coisa, né? E aí quando vira favela, de repente começa uma história, e começa essa história que na verdade é esse fio tenso entre sobreviver, lutar por direitos, né? E se constituir ali como cidadão. Então, eu acho que essas histórias todas que o Braz traz, de violência, de luta, de engajamento, de mobilização, de constituição de movimento social, essas histórias todas elas têm ali uma origem e a gente consegue perceber quando isso tudo começa. E hoje, a gente está falando de uma comunidade de 200 mil habitantes, né? Então, muita gente, 1 milhão de metros quadrados. Então, quando você chega num lugar desse para trabalhar, você fala, nossa senhora, tem essa história, né? E agora a gente tem esse equipamento público para tocar, sempre naquelas condições de trabalho que não são as ideais, porque equipamento público nenhum consegue existir idealmente. Por onde a gente começa? O que a gente faz? Né? A gente olha um para a cara do outro, vamos começar por onde? Então, nossa opção aqui foi começar resgatando essa memória. Então, isso tudo que vocês estão vendo aqui, nessas paredes, enfim, as coisas todas que a gente vem fazendo desde 2009, é nesse sentido, de entender quem somos, né? E para onde a gente tem que ir dentro desses princípios que estão historicamente aí constituídos nessa comunidade. Enfim. Então, o Braz começa com conta dessa história toda, que é o momento em que, no governo Kassab, houve essa negociação para o início das construções. Nesse momento em que houve essa primeira negociação, foi construído esse prédio onde nós estamos, né, teve toda essa... Enfim, foi um momento muito complexo aí de negociação, porque é uma comunidade muito engajada à esquerda, negociando com o governo mais de centro-direita, quer dizer, é de uma complexidade isso tremenda, mas também tem um brilho aí dessa construção política dessa comunidade que consegue essa maturidade de conseguir dialogar com diversos governos, né? E aí o que se arranja nesse momento? Né? A cessão do terreno, se constrói esse prédio, 3 centros de educação infantil, 3 creches e a junção da EMEI com a EMEC. Então, quer dizer, começa esse planejamento. Quem fez esse projeto arquitetônico foi o Rui Otaki. E o Rui dá um outro capítulo dessa história, a relação do Rui com Heliópolis, que é uma relação muito orgânica, muito bonita, assim, né? Só um trechinho assim, como que o Rui chegou aqui? Né? O Rui deu uma entrevista para a Folha de São Paulo há muitos anos atrás, e aí perguntaram para ele assim, qual que é o lugar mais... Aquelas perguntas da Folha, né? O lugar mais bonito de São Paulo, o lugar mais feio de São Paulo. Aí ele falou, bonito, sei lá, ele respondeu, e o lugar mais feio de São Paulo era Heliópolis. Ele nega, mas foi complicado. Eu acredito nele também, mas enfim, foi publicado. Quando a galera da UMAS viu isso, como assim, o lugar mais feio de São Paulo? O que eles fizeram? Ligaram pro Rui. Você acha feio? Vem aqui, arruma. E ele tem. Então, assim, a coisa começou de um jeito muito a cara de Heliópolis mesmo, né? Então, vamos botar a mão na massa, vamos fazer a coisa acontecer. E aí foram vários projetos até, né, em parceria com o Rui, até que se chegou neles. E por que eu estou falando isso? Porque toda
arquitetura desse espaço, ela foi pensada junto com a comunidade mesmo. Então, me sentava, abria as plantas, era aquela rodona, todo mundo ali observando, mas como é que vai ser, como é que não vai ser, qual o tamanho desse espaço, tem que ter um teatro, tem que ter um cinema, mas tem que ter a piscina, e como vai ser a piscina, que lugar de terreno vai ser. Então, assim, os usos todos do espaço foram muito debatidos. Né? E eu acho isso muito raro no nosso mundo, assim. Então, foi um processo muito bonito também. E aí, então, nesse primeiro momento, houve essa construção. Né? E aí, foi nomeada uma primeira equipe de gestão. Essa gestão, não foram criados cargos para cá, nesse momento. Né? Esses cargos foram transferidos de outros lugares da prefeitura, né? De outros equipamentos da prefeitura para cá. E a gente começou a trabalhar, isso foi em 2009. Com o governo do Haddad, aí houve a segunda fase da obra. Então, nesse governo agora, a gente teve a construção da Torre da Cidadania, que é um edifício de 6 pavimentos, nós vamos passar lá, vocês vão ver. A biblioteca, que é uma biblioteca grande, com 3 pavimentos, e o complexo esportivo, as praças, quer dizer, toda essa parte externa, as praças todas elas têm Wi-Fi livre. Então, assim, a construção se finalizou em novembro, finalzinho de novembro do ano passado, e aí começou toda uma discussão de como que esse complexo todo seria incorporado como uma política pública na cidade de São Paulo. Para esse momento decidiu-se que seria um céu, porque tem toda uma discussão sobre a história dos céus. E aí eu vou entrar um pouco nessa parte. Os céus, como política pública, fez 10 anos no ano passado. Né? No ano passado? No ano passado. Então a gente está falando aí de um projeto que tem 10 anos de existência. Mas acho que antes de pensar nesses 10 anos, acho que a história é um pouco anterior até aos 10 anos. Isso é uma coisa que a gente não lê muito por aí, mas a gente que conhece a história, que acompanhou um pouco, sabe como foi que aconteceu. Ainda no governo da Luiza Erundina, havia já uma discussão em EDIF, que é o Departamento de Edificações, né, da Prefeitura, sobre prédios escolares. Né? E aí, um grupo de arquitetos, e essa relação da arquitetura com a educação é muito interessante, porque isso acontece em vários lugares do mundo, não só aqui. Os urbanistas, os arquitetos puxam muito, às vezes, o debate educacional, né, e isso é muito legal. Mas esse grupo lá, ainda no governo da Erundina, já discutia como fazer prédios escolares mais, com um olhar mais progressista mesmo, aí, seguindo toda uma tradição do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro, pensando aí nesses equipamentos de educação integral, que atendessem a comunidade e tudo mais. Bom, enfim, houve um vácuo aí, né, nessa discussão depois que a Erundina saiu da prefeitura, e no governo da Marta Suplicy se retomou essa discussão. Então, se chegou com esse projeto já bem elaborado, em EDIF, por arquitetos, para a prefeita, então, Marta, e ela encampou essa briga. Então, assim, o início do CELS, na verdade, eles seriam, a sigla CEL, nasceu para significava Centro de Estruturação Urbana. Não era Centro Educacional Unificado. A origem mesmo lá atrás tem a ver com a concepção do próprio CEL. O que é um CEL? O que deve ser um CEL? O que já era ali quando ele nasceu? Um Centro de Estruturação Urbana. A ideia, houve todo um processo de mapeamento da cidade para levantar as áreas de maior vulnerabilidade e as áreas onde não havia equipamento público, onde as comunidades não tinham acesso a serviços públicos. Então, os primeiros 20 CELs eles foram construídos atendendo a esse critério. Né? E, no período de um governo, foi possível construir 20 CELs, 22, se eu não estou errado, 20 ou 22. E o governo acabou, quer dizer, foi uma correria para conseguir tirar do papel e fazer isso acontecer. Muitas críticas lá na época, por muitos, vindo de muitos lados, mas enfim, talvez a principal crítica fosse com relação ao valor do projeto. Construir um CEL era muito caro, ainda.
E o que o governo dizia na época, em defesa do projeto, era: é caro mesmo. É caro mesmo, mas é necessário, o povo merece. Ah, mas vai fazer um teatro com cortina de veludo no meio de Parelheiros? Vai. Por que no meio de Parelheiros não pode ter um teatro com cortina de veludo? Ah, mas vai fazer uma piscina semi-olímpica, não sei o quê, em Guaianazes? Vai. A poltrona do teatro tem que ser reservada. Então, eu acho que teve um papel aí importante do governo da Marta, que foi dessa defesa muito radical no sentido da distribuição de renda, porque não tem outra maneira de falar disso, né? E estava se dizendo naquele momento era: olha, o pobre tem sim direito a serviços de qualidade, a equipamentos que são caros, enfim. Mas não foi, o que eu quero dizer com isso é que não foi fácil tirar isso do papel e começar a acontecer. Depois nós tivemos 2 governos seguidos de oposição ao projeto. Mas, como nasceu, e assim, uma coisa interessante também, a demanda para o governo Marta conseguir tirar do papel, a demanda que foi ouvida foi no processo de escuta do Conselho Participativo. Então, do orçamento participativo. Né? Então tinha um clamor popular ali. As comunidades estavam muito engajadas e muito envolvidas nessa construção. Então, quando entra o outro governo, fica difícil desmontar essa política. Né? Apesar de ter mudado muito. Foram 8 anos ali de dificuldades mesmo para que a população pudesse, de fato, entrar nesses equipamentos e participar da gestão deles. Por uma questão de concepção. E de como os acessos aos cargos do céu se dão até hoje, inclusive. Esse talvez seja um dos nossos maiores desafios. Né? Os cargos de gestão do céu, eles são cargos de nomeação pelo prefeito. Né? Então, dependendo do prefeito que está ali, ele vai ter uma carga. São cargos políticos. Lógico que tem um critério técnico. Né? Você tem que ser da rede municipal, professor, mas eu acho que quando o Braz traz essa história toda de Heliópolis e que ajuda a explicar um pouco por que, no nosso caso, as coisas aconteceram um pouco diferentes, quem faz as nossas nomeações, quem solicita, quem leva para o prefeito os nomes das pessoas que trabalham nessa gestão, é a comunidade organizada. Né? Diferente de um loteamento que acontece em alguns outros equipamentos, o vereador tal indica coordenador de cultura, o outro vereador que indica coordenador de educação, o de esporte veio pelo deputado não sei qual, e aí você tem lá aquela equipe que está defendendo diversos interesses e, na verdade, sem um projeto em comum. Né? Eu acho que aqui no nosso caso, e isso faz toda a diferença. Né? No nosso caso é diferente e isso faz toda a diferença, porque você tem uma equipe coesa, politicamente falando, né? Que está em prol do mesmo projeto. Enfim, então, como que funciona a gestão de um céu? No nosso caso aqui não é diferente em termos estruturais. Você tem um conselho gestor, desse conselho participam as escolas que estão dentro do céu, as escolas que estão fora do céu, comunidades, sociedade civil organizada, poder público, enfim. Você tem ali um conselho gestor, aí você tem um colegiado de integração, uma outra instância. O colegiado ele tem principalmente a função de integrar pedagogicamente esses equipamentos todos que funcionam dentro de um céu. E aí você tem núcleos. Então, todo o céu funciona a partir de 3 núcleos. Você tem um núcleo educacional, um núcleo cultural e um núcleo esportivo. Todos esses 3 núcleos, todas as ações promovidas por cada um desses 3 núcleos, elas têm que ser educacionais. Esse é um princípio do céu. Você está falando de cultura, mas qual é o viés educacional daquela ação cultural que você está fazendo? Ele tem que ter uma intencionalidade educativa em todas as ações do céu. Eu tinha preparado umas pranchas aqui para não me perder muito nessa estruturinha, mas acabou. Acho que não vai não, acho que já foi, não, acho que não precisa. Mas aí você vai me ajudando também, né? E vocês também façam perguntas, assim, eu estou esparramando aqui todos os meus saberes, mas vocês também vão me perguntando. Estou tentando dar conta um pouco dessa estrutura do céu. No nosso caso, a gente está no processo de constituição do conselho gestor, porque a gente virou céu em abril.
Né? Então, a gente está nesse processo de constituir esse conselho. Mas a gente tem muita clareza para a gente que a gente já funciona nessa gestão compartilhada. Todas as decisões que são tomadas por essa gestão, elas são feitas num grupo muito grande de pessoas, né? Num colegiado também muito ativo. O colegiado a gente já tem desde 2009. Então, e aí a questão dos objetivos do CEL, né? Quais são? E aí, nesse sentido, acho que a gente está muito afinado. Tinha mesmo que virar um CEL, porque não tinha como ser um equipamento público de outra natureza. O objetivo do CEL é desenvolver, promover o desenvolvimento da comunidade. Está muito alinhado com a nossa história também. Né? Ser um centro de inovação educacional, mas que tenha essa relação solidária com os outros equipamentos do entorno. Quer dizer, o projeto do CEL não prevê ser uma escola de excelência como uma escola modelo. Não. A ideia é que o CEL seja um lugar que traga esse debate educacional para toda a rede. Então, nesse sentido, não há competição, tipo, o CEL tem que ser uma escola melhor do que a escola que estaria a 3 quarteirões. Não, essa escola que está a 3 quarteirões daqui, ela tem que estar incorporada, integrada, né, em todo esse processo, toda essa construção. Então, aqui, no nosso caso, a gente nasceu da relação das escolas. Né? Então, essa relação ela é muito orgânica aqui na nossa região. Né? Você tem uma EMEC que dialoga muito com essa gestão, que dialoga muito com a EMEI, que dialoga muito com as creches. Então, a gente tem, é lógico que tem dificuldades, que são pessoas, então a gente está lidando aqui com toda sorte de idiosincrasias, assim, de desejos e tal, mas assim, existe institucionalmente muita com as outras EMECs também. Então, o que a gente procura fazer? Quando a gente faz alguma ação, vou dar um exemplo bem prático, quando a gente faz alguma ação, por exemplo, agora a gente está produzindo a Semana dos Direitos Humanos. A gente vai em todas as escolas, coleta essas demandas, o que vocês estão trabalhando, o que vocês estão fazendo, e aí a gente monta uma comissão onde essas escolas todas são convidadas a participar, e aí a gente faz a programação em conjunto. A gente foi descobrindo ao longo do tempo que assim funciona. É diferente de ficar numa coisa, sabe, no papo. A gente vai, se visita, conversa com o diretor. Muitas vezes isso não leva a nada. A gente foi descobrindo pela experiência que fazer coisas juntos aproxima as pessoas. É na ação que você consegue fazer essa aproximação. Então, assim, hoje a gente tem aqui dentro 6 escolas, dentro do CEL e Jobs, que é diferente dos outros. Tá? Eu estou sempre fazendo esse paralelo, porque aqui a estrutura é um pouco diferenciada. No CEL padrão, os outros caem 5, você tem 3 escolas. Você tem um CI direto, né? Você tem uma EMEI, que é uma Escola Municipal de Educação Infantil. O CI atende crianças de 0 a 3 anos. A EMEI de 3 e 4. 5. 3, 4, 5. E a EMEF até o 9º ano, fundamental. Aqui a gente tem 3 CIs indiretos. Isso quer dizer o quê? Que são conveniadas. São creches conveniadas, são públicas, porém quem faz a administração dessas creches são associações conveniadas com a prefeitura. Né? Então nós temos 3 aqui dentro. Mais a EMEI, a EMEF e o METEC. Então nós temos 6 escolas. A ETEC é uma coisa bem diferente dentro da estrutura CEL. Porque a ETEC é um equipamento do governo do Estado, que foi construído dentro de um terreno da prefeitura, num projeto da prefeitura. Então, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas como é que vocês fazem, né, para ter uma integração? Eu não sei muito explicar como é que a gente faz, eu sei que a gente tem. Que eu acho que é muito na relação pessoal mesmo. Você vai conquistando esse laço afetivo também com as pessoas, porque a escola são as pessoas que estão na escola. Né? Então a ETEC está muito bem integrada e a gente tem muitas ações também para fazer essa integração. Por exemplo, agora a gente está fazendo um cursinho preparatório, na verdade não é bem essa a ideia do cursinho, não é um cursinho preparatório, é um grupo de jovens que desejam estudar na ETEC. A ETEC tem vestibular. A galera de Heliópolis, a gente começou a perceber que nem presta o vestibular. Eu não vou passar nisso aí. E é difícil mesmo o vestibular de ETEC. Né?
E aí a gente começou a perceber que a gente tinha que ter uma atuação, que a ETEC ficava dentro de Heliópolis, no céu de Heliópolis, mas quem estudava aqui era a galera de São Caetano, de Piranga, né? O povo daqui não conseguia acessar o equipamento. Então o que a gente vai fazer? Então vamos juntar lá com alunas, vamos juntar com o Campos Salles, vamos fazer uma ação e vamos tentar um pouco preparar esses jovens para conseguir acessar mais esse equipamento. E tem funcionado, assim. Você quer falar um pouco disso? Eu acho que a discussão, eu não sei, eu ouvi de vocês, mas eu não me apresentei. Eu sou a Laila, faço parte aqui da gestão também, professora de Campos Salles, antes, e agora estou aqui na gestão. Eu acho que essa questão, acho que é interessante para pensar nessa questão, é que acho que tem a questão da relação pessoal, mas o que nos une, e não só a gente, as direções das escolas, mas a gente, a comunidade, a organizada, né, vários, vamos dizer assim, especialistas intelectuais, tipo o Gato, né, que são parceiros aqui nossos, de bem-estar, enfim, que transcende também o partido, o governo, mas também tem um lado, enfim, essas são as concepções também, né? Então a gente entende, por exemplo, é uma coisa que a gente busca trabalhar no cursinho, que eu acho que é um cursinho mesmo, ele é um cursinho popular, vamos dizer assim, se eu não puder dar um nome, mas eu estou achando que esse é um bom nome, é que até que é espaço público, né? A gente percebeu nas conversas com os alunos, por exemplo, e com a comunidade em geral, com a juventude aqui, que também está organizada, é que não tem esse entendimento, muitas vezes, de que a ETEC é um espaço público. Às vezes tem professor, ou mesmo gente que está na gestão aqui desta ETEC, que também não tem o entendimento de que a ETEC é um espaço público, né? Que ela é direito, que ela é conquista da comunidade. Essa ETEC também foi reivindicação, né? Então eu acho que aproxima as pessoas também são essas construções e como um pode ir ensinando para o outro, assim, sabe? É muito, parece meio, sei lá, brega, esse livro de autoajuda, né? Vamos nos ensinar mutuamente. Mas isso é real, isso acontece. E eu acho que isso é bonito quando as pessoas também lutam por isso, né? Conquistam. É bonito do ponto de vista tanto daqui, da nossa história aqui, quanto dessa política pública do céu. Ela nasce com esse intuito de aproximar as pessoas. Tem gente, muita gente do poder público, da academia, da sociedade civil organizada, das comunidades, que se juntaram para fazer isso daí acontecer. Então, eu acho que isso é uma coisa. Vocês que são universitários, assim, eu acho que tem uma beleza, porque é um lugar que se propõe a promover encontro, conversa, e não é vizinho, né? É de arrancar os cabelos, né? Mas é importante, né? É derrubar o muro. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio nosso e de todos os outros céus que nos une. Quer dizer, como você faz essa cultura do espaço público se expandir, ser incorporada por absolutamente todos os cidadãos da cidade. Né? Essa história de incluir todos também, né, nesse espaço público. Eu acho que é uma novidade da nossa geração. Né? Como é que você tem esse equipamento numa cidade como São Paulo, né, com tantas desigualdades, com tantas violências aí ao longo de tanto tempo, como é que você tem essa... Eu acho que é um projeto ousado nesse sentido. Né? Você tem ilhas ali que não devem ser ilhas, elas têm que ser integradas, mas eu acho que por isso que é um desafio, porque ainda em alguns lugares são ilhas impenetráveis, mas elas são ilhas ali de direitos. Né? Então você entra ali e você tem que ser acolhido pelo espaço público, mas não é só ser acolhido também, fazer ele existir. Né? Ter essa relação dialógica entre o espaço público. Não, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando a sua fala, me ocorreu, desculpa se ficar descontextualizado, se quiserem falar depois, mas justamente sobre essa relação do bairro com, enfim, talvez com organizações não governamentais que estão fora do contexto do bairro, que talvez venham, se existe essa relação, porque às vezes eu penso que, enfim, algumas iniciativas parecem que é difícil
construir algo orgânico, às vezes uma ONG vem, está em outro contexto, vem às vezes com uma proposta, não vem necessariamente para cá, mas vai para um contexto que talvez precise de uma ajuda, enfim, mas com uma concepção mais assistencialista, tem uma dificuldade de criar um laço orgânico, ou mesmo se existe alguma tensão da comunidade por parte, pô, vocês estão vindo aqui, mas enfim, depois vocês vão embora, enfim, não sei se eu consegui colocar bem, mas... Eu entendi. Ó, a gente está falando de 40 anos de história, de movimento social aqui. Uhum. Então, quando a gente narra, parece que é tudo muito simples, e não é. Uhum. Não é. Eu imagino. São 40 anos de conflito e tal. Quando o Braz fala que veio para cá pensando em chamar as lideranças comunitárias, já com essa ideia de chamar as lideranças comunitárias para, enfim, trabalhar junto, ele chamou todas as que ele mapeou. Algumas ficaram, há uma seleção natural. Muitas vão morrendo pelo caminho, né? Muitas não se interessam por esse debate, e quem fica vai. Eu acho que foi uma das coisas que, pelo menos eu, pessoalmente, aprendi vindo para cá. Assim, você não consegue ir com todo mundo no sentido de fazer um movimento, porque não é assim que funciona. É uma pena, mas não é assim que funciona. Agora, por exemplo, aqui a gente tem muito projeto social em Heliópolis. Muitas, né? Tem o Instituto Bacarelli, que no prédio Laranja, vocês passaram ali na frente, tem um trabalho lindíssimo, é muito parceiro nosso, e tem um foco. O Bacarelli tem um foco que é a música clássica. Né? Não dá para cobrar do Bacarelli que ele faça movimento por... Sim, mas o que eu estou querendo dizer em relação a uma percepção que eu tenho de que parece que há uma proliferação agora de negócios sociais e ONGs de direitos humanos, coletivos, que não nascem do contexto, ou não nascem do contexto de por exemplo, aqui, mas que tem uma iniciativa de chegar nos lugares, com uma proposta bacana, talvez, de educação em direitos humanos, ou coisas assim. Mas o que eu fico pensando sempre é quão orgânico é isso, ou como a comunidade recebe essas coisas externas. Eu acho que aqui, eu vou falar do que aqui eu acho que a comunidade sabe ser muito separada do joio do trigo. Uhum. E sabe avaliar o que é útil para ela e o que não é. E faz parcerias com muitas ONGs, com muitos coletivos, quando é útil para ela. Agora, a gente está falando de uma comunidade que tem 40 anos de experiência como associação. Né? Eu não sei, eu sinto, eu vou dizer muito subjetivo, assim, mas eu sinto que existe um movimento na cidade de fazer. Acho que talvez isso seja dessa juventude, é uma coisa que a gente tem discutido muito com os jovens aqui também. Né? Mas é ativismo ou é movimento? O que é que nós estamos fazendo e tal? Mas tem uma necessidade muito grande, as pessoas dizem isso o tempo todo, publicamente, que elas querem fazer. Não dá para ficar esperando que alguém faça, que o governo faça, embora muita gente ainda espere. Né? Mas eu não sei te responder exatamente isso, objetivamente. Mas eu acho que tem essa coisa. Quando você tem muitos anos de canja mesmo no movimento social, você saca. Esse cara está querendo ganhar grana. Essa ONG aqui é para ganhar grana. Não vamos mexer com ela. Né? Aqui tem um trabalho sério, aqui tem uma tradição, isso aqui que ele está dizendo pode ser interessante. Vamos fazer uma parceria aqui. Eu acho que tem uma coisa que é da escuta. Né? Da escuta, da observação e da relação, dos acordos que você estabelece. Agora, o que você traz, que eu acho que é importante dizer, que eu acho que faz um link com todos os céus, que voltando lá para aquela história dos objetivos, é que um dos objetivos do céu é fortalecer a rede de proteção social nos territórios onde os céus estão. Né? Talvez esse seja o nosso maior trabalho no dia a dia, trabalho mesmo, né? de coisas que a gente tem que fazer no cotidiano. O que é essa rede de proteção social nos territórios? Todo mundo que liga para a questão de direitos. Isso é muito complexo. Né? Então, você saber mapear essa rede já é um trabalho do campo. Né? Mas aí você tem... Isso não é espontâneo também. As pessoas estão trabalhando, estão querendo fazer coisas, mas isso não é espontâneo. Então, há que se criar um método, é lógico que em cada região isso vai se dar de uma maneira, por conta das histórias de cada lugar, mas há que se criar um método para você manter viva essa rede e fazer ela prosperar. Né?
Então, no nosso caso aqui, a gente tem a questão do movimento social muito atuante, muito junto, isso dá muita vida para a coisa. Né? Por exemplo, o Movimento Sol da Paz, que o Braz citou, por causa da Caminhada da Paz, já há 16 anos, 17 anos agora, 17 anos e a caminhada, ela sai todo mês de junho para a rua. Dessa caminhada participam todas as escolas da região, todos os equipamentos socioeducacionais da região. Então a gente está falando de Centro da Criança e Adolescente, Centro de Educação Infantil, Medida Socioeducativa, Núcleo de Apoio Jurídico às Famílias, quer dizer, está falando de toda uma rede que é pública, ou muitas vezes conveniada, mas está ali, é dinheiro público, quer dizer, é uma rede pública, né? E que tem que se unir para organizar um ato, há 17 anos. Então, como que é? Não é da noite para o dia, a gente não se junta em maio e sai para rua em junho. A gente fica o ano inteiro, uma vez por mês, toda a última quarta-feira do mês, essa rede se junta para discutir as questões da comunidade, as questões do território, para poder lançar temas, debater, aprofundar esses temas para chegar em junho e levar isso para a rua. Então, qual que é a nossa meta, e tem acontecido cada vez mais? Essa discussão dos problemas da cidade, dos problemas do bairro, dos problemas da favela, elas viram currículos. Porque quem participa dessas reuniões são educadores, na maioria das vezes. Né? Então, esses educadores que estão lá, então, de repente, um dia, num mês, a gente está discutindo a questão do lixo. Isso está terrível, a questão do lixo, e a gente não sabe o que faz mais nessa comunidade para sobreviver a essa questão do lixo. E aí a gente senta em rede e discute e debate. Obviamente que isso, de alguma forma, vai parar lá na sala de aula. E vira projeto educacional. Né? Então, manter viva essa rede, trazendo a vida real para dentro do debate, é a função de todo e qualquer centro. Não é fácil fazer isso, porque em alguns lugares da cidade você tem que constituir rede. Não existe. Né? Em alguns lugares da cidade ela está tão fragmentada, ela está tão desqualificada muitas vezes, que o grande trabalho de um céu é constituir a rede. Então eu acho que aqui a gente tem uma certa sorte, dá para avançar quando você tem essa sorte, dá para avançar muito mais. A rede está firme, está ali conectada. Né? Mas a gente tem um jeito aqui de fazer que eu aprendi aqui. Assim, eu tinha, não sei, eu não fazia assim não antes. Que é sentar para conversar. Qualquer pessoa que chega aqui, tanto que a sala da gestão é no térreo, ela fica sempre aberta. Qualquer ser humano que entre aqui, quiser bater um papo, entra e bate um papo. Então a gente recebe e escuta mesmo todo mundo. Isso eu acho que também é uma coisa que é nossa, do céu de Heliópolis, mas é também de Heliópolis. Tem um jeito de fazer, assim. E, óbvio, há momentos que você precisa romper. Quando você forma parceria, que seria, ou antes mesmo de formar parceria, você percebe que existe uma má fé ali. É que às vezes Precisa não, romper, às vezes, mas tem uma questão que eu acho interessante, que é que a gente senta para conversar e no diálogo, acho que rola, sei lá, o processo de ensino-aprendizagem mesmo com esses parceiros. Às vezes vem umas pessoas aqui que tem, então, sei lá, ontem mesmo a gente estava conversando numa reunião e era mulher falando de coach e design thinking e não sei o que lá nos Estados Unidos. Então, e sentamos para conversar com a mulher. Né? E acho que saem alimentadas uma, né, com a outra. Enfim, eu quero dizer, tem uma política aqui de receber e ouvir todo mundo. E eu acho muito bacana, porque você constrói coisas que você não imaginava serem possíveis de serem construídas. Soluções. Não, desculpa até ter monopolizado um pouco com essa pergunta, mas acho que é justamente isso, porque às vezes parece que tem iniciativas super bem intencionadas, mas que talvez conflitem com a ideia de empoderamento da comunidade, né, de autonomia. E aí eu queria saber qual da experiência de Heliópolis, se haveria algum tipo de dificuldade nessas iniciativas que talvez venham de fora, com boas intenções, não necessariamente com má fé, mas que talvez possam conflitar com essa proposta de empoderamento. Eu acho que isso acontece, gera muitas conflitos pra gente,
Mas eu acho que o Braz é exemplar nesse sentido, assim, esse jeitão dele de falar e tal, né? Vou dar um exemplo, assim, tem um projeto aí rolando que tem um investidor americano, o cara chegou aqui, é uma pessoa física, chegou, eu tenho grana, eu quero aplicar num negócio para tirar os jovens